E agora no programa vamos falar de infarto. Quais sinais o nosso corpo apresenta e que podem indicar uma doença cardíaca? Por isso, chega mais aqui, estamos conectados com a médica cardiologista, a doutora Jordana Zeferino. Boa tarde, seja bem-vinda a Ver Mais. Quanto tempo, doutora? Boa tarde, Gi. É um prazer estar aqui contigo de novo, agora na TV, né? Nós nos conhecemos do rádio e aí agora estamos juntas aí de novo. E eu sempre falei para a doutora que se ela não fosse médica, ela ia ser radialista, porque tem uma voz linda demais. Eu agradeço o elogio, querida. Muito obrigada. Bom, mas também é maravilhosa no que faz, né? Ó, hipertensão arterial, sedentarismo, diabetes, má alimentação, idade avançada, obesidade, estresse, enfim, tabagismo. Esses são fatores que predispõem ao infarto, né? Mas, doutora, o foco da nossa entrevista é quais são os sinais de que o infarto está começando? Principalmente, Gi, nós temos que ficar atentos a mudanças do que é o nosso habitual. Hoje nós estamos em campanha para a campanha que chama Mulheres Também Infartam, porque no grupo das mulheres, os sintomas geralmente eles se apresentam de uma maneira atípica, que nós falamos, são diferentes do que acontece comumente nos homens. Nos meninos, o que chama a atenção do infarto em geral é uma dor no peito que irradia para o braço esquerdo, enquanto nas mulheres esse sintoma pode não aparecer, ela pode ter apenas uma náusea, uma dor que vai para o braço direito, uma dor que irradia para as costas, para a boca do estômago, para a região epigástrica, que nós chamamos. Então, esses sintomas diferentes na mulher chamam a atenção e, principalmente, mudou o seu hábito comum. Eu antes não tinha nada para subir 2 lances de escada e agora eu fico muito cansada, ou agora eu tenho dor no peito, aí são sinais de alerta. Então, desses que você citou aqui agora, né, quais tem que correr para o hospital? Porque eu acho bem legal a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas esperam, daí quando vê já é tarde demais, né? Então, quando que deve correr para o hospital, doutora? Isso é muito variável, Gi, mas quando a dor é intensa e a gente sente que realmente não vai suportar, a gente deve procurar o hospital, com certeza. E também, quando a gente tem algum fator de risco já conhecido, a gente deve valorizar dores menos importantes. Por exemplo, se eu for diabética, se eu fumar, se eu fizer uso de algum tipo de droga, qualquer coisa nesse sentido, eu devo aí, com um sintoma menos importante, menos forte, procurar a emergência também. Então, acho que a doutora já explicou várias questões aí, né, pessoal? Como diferenciar esses sintomas? Por exemplo, você estava falando ali da mulher, né, que é um pouco diferente. Como separar esses sintomas de outras doenças? Tô só com uma dorzinha de estômago, mas não, às vezes é um infarto. Como a gente pode saber, doutora? Não tem como saber sem procurar o médico, infelizmente. Então, se você tem essa dúvida, procure o cardiologista. Hoje nós temos na cidade emergência de cardiologia 24 horas disponível, né? Isso ajuda bastante. Não faz mal ir à emergência e não ser nada, e ser estômago. O importante é que a gente salve quando for coração. Exatamente, por isso que a gente trouxe essa pauta, que às vezes o pessoal passa batido, não investiga, ou quando vê, aconteceu, né? O infarto, você estava falando ali no comecinho da nossa entrevista, que tem acometido mais as mulheres também agora, né? Mas ainda é mais comum em homens, por quê? E por que está aparecendo agora bastante em mulheres? Sim, ainda é mais comum em homens, mas tem crescido muito nas meninas, nas mulheres, porque nós temos tido uma vida moderna mais parecida com a dos homens, né? Os fatores de risco clássicos que provocam infarto nos homens também provocam na gente. Antigamente as mulheres não fumavam tanto, hoje já fumam, não faziam essa jornada dupla, tripla, quádrupla que fazem hoje em dia. E, então isso faz com que a gente tenha mais fatores de risco tanto quanto os homens e por isso passamos a infartar mais também. Doutora, é mais comum ocorrer na madrugada? Porque eu ouço, assim, alguns casos, né, do pessoal que acabou falecendo ou teve infarto dormindo, enfim. É comum? Não. O mais comum é que a pessoa tenha, sim, sintomas e que vá começando com o que a gente chama de angina, aquela dorzinha que começa quando a pessoa achava que não era nada e aí, de repente, faz um esforço, sente aquela dor, ela melhora, e isso vai acontecendo aos pouquinhos com uma intensidade cada vez maior até o momento que a pessoa não suporta mais e procura o hospital
porque está quase desmaiando, com uma sudorese importante, que fica suando, né, bastante, como não acontecia antes, isso faz ir para o hospital. Em geral, o infarto ele pode ser, sim, diagnosticado a tempo antes da morte. E agora vem a próxima pergunta que tem a ver com o que você deixou agora, né? Qual o grau de risco de morte, doutora Jordana? Isso varia conforme o paciente, Gi, é bem variável. Tem pacientes que têm um risco de morte super alto, porque tem muitas comorbidades. É uma palavra que agora o Covid fez todo mundo saber o que é, né? Sim. Tem muitas doenças juntas, então se já tem diabetes, se já tem hipertensão, se já tem dislipidemia, que é colesterol elevado, se já fuma, se já tem uma série de coisas além do infarto, faz com que a pessoa tenha uma mortalidade mais alta. Na população feminina também existe uma mortalidade mais alta, porque em geral elas demoram mais para procurar o hospital. Doutora, para finalizar, né, ressalte as formas de prevenção e a partir de que idade a gente deve procurar um cardiologista. Eu acho importante também destacar. Existem várias formas de prevenção. A principal é ter um estilo de vida saudável, manter hábitos de vida saudáveis, como atividade física, 5 vezes por semana, no mínimo meia hora. Fazer uma alimentação saudável também, com gorduras boas, né, com pouca quantidade de carboidratos. E em relação... A tua outra pergunta foi o quê, Gi? A partir de que idade? Porque a gente pode procurar vocês, sim, para procurar o cardio. Isso. Sim, a gente deve procurar o cardio conforme a história familiar. Tá. E se a gente tem fatores de risco também. Então, se na família já teve alguém que infartou cedo, procure o cardiologista, não interessa a idade, vai o quanto antes melhor. Se também eu mesma descobrir que tenho pressão alta no posto de saúde ou que tenho colesterol elevado porque fiz um exame aleatório e descobri, também devo procurar o cardiologista cedo, independente da idade. Ai, demais, doutora Jordana Zeferino, foi perfeita, né? Respondeu todas as perguntas, orientou você aí de casa, né? Nos deixou muito bem informados. Doutora, volte sempre ao Ver Mais. Vou ficar esperando um dia a tua visita aqui ao estúdio, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Te agradeço bastante. Estou sempre à disposição quando precisares. E beijo no seu coração. Muito obrigada para ti também. Valeu. Tchau, tchau, querida. Tchau. Demais, ótima, né?